Mais um dia de conversas com o podcast do João. Estamos? Sejam muito bem-vindos então a mais um episódio. Hoje temos connosco o mestre Paulo Faustino. Para quem é empreendedor, certamente que já ouviu falar imenso e bem. A não ser que estejas a viver debaixo de uma pedra, não ouviste falar. Autor do livro Marketing Digital na Prática, palestrante internacional, especialista em marketing digital com mais de 12 anos de experiência, reconhecido como um dos profissionais mais influentes na área do marketing digital e marketing de afiliados. Paulo, muito obrigado mesmo por teres... Olá, é um gosto estar aqui. Por teres aceito aqui o convite e por estar aqui Obrigado connosco. Tu tens uma frase, Paulo, e eu vou começar já por aqui porque é uma frase que eu adoro, que é: não existe concorrência na excelência. Certo. E eu gostaria de começar por aí, começar a explicar um bocadinho esse conceito. Olha, a forma como eu vejo os negócios, a vida, e isto também é muito fruto, acredito eu, da minha história, do facto de ter sido um atleta de alta competição, e essencialmente a frase resume aquilo que eu vejo que é realmente importante se nós termos em consideração. A maioria das pessoas, a maioria dos negócios são medíocres. O que é que isto significa? Significa que estão na média. Não são extraordinários, não são péssimos, estão ali na média. Embora em Portugal a gente considere a palavra medíocre uma coisa má, medíocre significa na média. E efetivamente, quando tu vais para o nível da excelência, tu tens muito menos concorrência. Porque a maioria dos negócios, a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais não está efetivamente na excelência. E, portanto, eu acredito que é muito isso e é muito a nossa filosofia aqui na empresa também, de nós nos posicionarmos na excelência, de nós sermos exigentes, de nós sermos profissionais, porque há muito menos concorrência, há muito menos competição quando tu estás nesse nível. E eu vejo, eu tenho... ultimamente também, e por causa dessa frase também, pensado muito no... Eu digo muito também, não tenho concorrência. E digo isso numa perspectiva muito de... As pessoas acabam também... Para chegarmos à excelência que falas, não é? Muitas vezes é fazer o simples muito bem feito, não é? E que muitas pessoas não estão dispostas a fazê-lo. Muitas pessoas não têm disciplina... A maioria das pessoas não tem disciplina, ponto. Em tudo na vida. Porque normalmente isso é uma coisa que tu acabas por aplicar a uma boa parte ou a todas as áreas da tua vida, né? Não só à vida profissional. Se tu tens essa dedicação e esse intuito de ser excelente, de ser comprometido e tudo mais, tu acabas por aplicar muito isso a várias áreas da tua vida. E efetivamente a maioria das pessoas não o é. E portanto, quando tu fazes o básico bem feito, já te destacas rapidamente. Exato. As pessoas pensam que a excelência muitas vezes é fazer coisas mirabolantes, extraordinárias e não sei o quê. E na realidade não é. Na maioria das vezes é fazer o básico bem feito. E portanto, se fizeres o básico bem feito, já vais estar à frente de 90% das pessoas. Eu pensava no início que havia qualquer coisa que eu não sabia, havia um truque qualquer, ninguém me estava a contar tudo. Depois fui a ver que a disciplina é fazer o mesmo, vezes sem conta, ir errando, aprendendo com os erros, voltando a fazer, e em 5 anos é isso que faz a diferença e não propriamente andar à procura da nova moda, da nova... Exatamente. É o básico bem feito. É o básico bem feito. E é a repetição, porque repara, tu melhoras pela repetição, tu não melhoras a fazer várias coisas, tu melhoras a fazer muitas vezes a mesma coisa. E portanto... Se tu partires desse princípio, imagina, por exemplo, um atleta de alta performance ou um futebolista, que também é um atleta de alta performance, como é que eles melhoram o seu jogo? Treinando todos os dias. E eles treinam religiosamente todos os dias. Para quê? Para fazer uma única coisa, jogar futebol. É isto. É só olhar, é só ver. Como é que os melhores performam? É fazer uma única coisa muitas vezes e repetidamente para tu ires melhorando, incrementos pequeninos, melhor aqui, agora melhor ali, agora melhor ali. Nos negócios é exatamente a mesma coisa, só que a malta põe-se a inventar, não é? É engraçado, tu não vês um jogador de futebol a tentar fazer futebol e depois salta e vai para o basquetebol e depois salta e vai para o voleibol e depois... Mas nos negócios é isso que fazem, não é? Ou seja, começam com um negócio assim, isto não está a dar, vou para outro, isto não é? Vou para outro. Porque e não percebem que é tipo, o obstáculo que tu apanhaste ou que estás a apanhar é simplesmente parte do
do processo. É o caminho que tens que passar para a excelência. Que é aquilo que nós chamamos o síndrome do objeto brilhante, que é, há sempre alguma coisa mais atrativa que tu estás a ver, não é? É como o relvado do vizinho, parece sempre mais verde e mais bem cortado, não é? É a mesma coisa, ou seja, a perspectiva que tu tens quando tu olhas há aqui tantas outras coisas que podem ser interessantes, que me podem fazer ganhar dinheiro, que me podem ajudar, que podem ser a next big thing, que tu estás sempre atrás de qual é que vai ser a cena que me vai levar aonde eu quero chegar. E muitas vezes essa cena não existe. Ok? É só tu fazeres aquilo que tu já fazes e estares focado em melhoria contínua. Como é que eu melhoro? Como é que eu aperfeiçoo? Como é que eu gero mais resultado? Enfim. Mas para descobrir isso também é preciso passar por elas. E nós falamos muito de negócios, estás muito na área do empreendedorismo. O que é para ti ser empreendedor? Ser empreendedor e ser empresário são duas coisas diferentes, ok? Na minha perspectiva e na perspectiva da minha esposa e da minha sócia Regina, e nós falamos muitas vezes sobre isso. O empreendedor é aquele que tipicamente está mais direcionado para ter ideias, para ser criativo, mas que tem grandes lacunas do ponto de vista de gestão empresarial, de organização, de negócio, de liderança e tudo mais. Então nós olhamos para isto sempre numa perspectiva de o empresário é mais gestor do que é o empreendedor é mais inovador, criativo do que é o empresário. Então o ideal seria tu teres um bocadinho das duas coisas. Tipicamente o que acontece muito hoje, e eu também comecei assim, é nós começamos a ser empreendedores, temos uma ideia, somos criativos, queremos trazer alguma inovação para alguma área específica e acabamos por nos tornar empresários. Porque se quisermos escalar um negócio e ter um negócio devidamente organizado, vamos ter que aprender outras coisas que vão para lá de startup de $100, estás a perceber? E portanto, acho que é muito isso. Para mim, um empresário ou um empreendedor tem que ter estas duas coisas. Tem que ter um bocadinho de empresário e um bocadinho de empreendedor. E achas que um empreendedor correto pode ser empreendedor trabalhando para outra pessoa? Ou tem que obrigatoriamente ter a sua própria claro empresa? Que sim. Não tem. Nós temos casos aqui no nosso grupo de pessoas que têm participação em projetos específicos das nossas empresas. Vou-te dar o exemplo do João Carvalho, da nossa equipa, que está envolvido numa série de projetos do nosso grupo, tem uma participação nesses projetos, porque tem um papel ativo nesses projetos e, portanto, e como ele, outras pessoas dentro do grupo vão tendo essas oportunidades à medida que vão crescendo e mostrando que estão aqui com o intuito de crescer aqui dentro, e a gente diz-lhes a todos eles não precisam de empreender fora daqui para conseguirem ser aquilo que quiserem ser. Agora vou trazer aqui o outro contexto, que é, há muita gente que trabalha por conta de outra em que não tem esta oportunidade. Depende da porque empresa, o próprio empresário ou o próprio empreendedor também não abre essa porta. Também pode ter a ver com o tamanho, não? Da empresa. Eu não acho que tenha a ver com o tamanho, acho que tem a ver com o tamanho da mente. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, alguém queira fazer moça, se calhar numa empresa, e posso estar completamente errado, como em tudo, não é? Se calhar numa empresa mais pequena, onde está em desenvolvimento, poderá ter mais probabilidade do que entrar numa empresa, vamos dizer, uma Bosch desta vida e tentar ter esse tipo de impacto. Não, nem é nesse sentido. Não, eu nem olho tanto para o sentido da moça ou não moça, porque eu acho que toda a gente é substituível, ok? Agora, no princípio de tu poderes ser criativo dentro de um negócio, criares alguma coisa dentro de uma empresa, ela pode ser pequena ou pode ser grande, ok? Não precisa necessariamente ser grande. Tu vês isto a acontecer, basta olhares para o mercado. Por exemplo, o Gmail foi inventado por um funcionário do Google, não foi inventado pelo Sergey Brin ou pelo outro sócio. Okay? Foi inventado por um funcionário do Google. E como isso, muitas outras invenções do Google foram inventadas por funcionários da empresa. Porquê? Porque existe essa cultura, existe essa mentalidade de tu podes criar aqui dentro, tu podes inovar aqui dentro. E nós trazemos muito isso para a nossa cultura também, que é, e eles sabem, tenham ideias, tragam ideias por cima da mesa, disponibilizem-se para estarem envolvidos em projetos, porque nós queremos ver-vos a crescer aqui dentro. E agora estamos a iniciar um conjunto de projetos onde vamos dar participação a uma série de pessoas, porque nós sentimos que isso faz sentido, percebes?
Porque elas podem crescer aqui dentro. E se eu não lhes der essas oportunidades, elas vão querer fazê-las fora daqui. Exato. E porquê é que achas que os empresários têm a tendência de não o dar? Ou seja, de tentar Porque são quase que prender as possessivos. pessoas Porque para são não deixá-las possessivos. crescer? Porque são possessivos. Porque repara, as pessoas muitas vezes deixam-se cair naquele canto de sereia de eu agora criei uma empresa, contratei um monte de pessoas e eu agora tenho poder. E isto do poder e do ego, se não for bem gerido, pode ser um grande problema. Portanto, se tu não és... E ainda ontem, curiosamente, vinha de carro com a Regina e a Regina vinha-me a dizer assim, eu não entendo como é que há empresas que não percebem a importância de terem uma equipa feliz. E eu também não entendo. E nós ontem fechámos um evento e fomos almoçar com uma boa parte da equipa, éramos 20 pessoas. Pá, e passámos a hora do almoço toda a cantar, a rir, a brincar. E é isto, porque é que isto não pode existir? Da mesma forma, porque é que não pode existir um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam à vontade para criticar, para acrescentar, para pôr em causa, para trazer inovação? Porque é que isso não pode acontecer? Pois eu acho que no mundo competitivo é quase obrigatório. Porque senão, se for só pelo dinheiro, não é? Se a pessoa estiver numa empresa só pelo dinheiro em si, qualquer empresa que dê €1 a mais, ela sai. Se for só pelo dinheiro... A questão é que as pessoas, erradamente, os empresários pensam isso, porque não fazem aquilo que nós chamamos de questionários intermédios de avaliação de equipa. Porque se fizessem, saberiam que o motivo pelo qual os funcionários querem ficar na empresa, na sua grande maioria, não é por causa do dinheiro. Porque se tu lhes perguntares quais é que são os sonhos deles, o que é que eles querem alcançar, qual é que é a visão deles para os próximos 5 anos, raramente é o dinheiro. Eles estão pela missão, eles estão pelo grupo, eles estão porque se identificam, porque querem crescer aqui dentro, porque querem ter outras oportunidades, porque são felizes, porque querem viajar mais, porque querem ter tempo para a família. E muitas vezes nem é... Imagina, se tu perguntares a um funcionário, queres mais 100 euros por mês ou queres mais 2 dias por ano? Ele provavelmente vai dizer que quer mais 2 dias por ano. Uma boa parte vai dizer isso. Uhum. Portanto, não é o dinheiro. Percebes? Um cheque emocional. Não é só também, o dinheiro. Né? O dinheiro é importante, mas não é só o dinheiro. Okay? E as pessoas não se compram com dinheiro. Porque tu até podes comprar até um determinado momento. Porque se a motivação da pessoa é só o dinheiro, era aquilo que tu dizias, né? Alguém que lhe dê mais 50 euros por mês, a pessoa vai. Não tem motivo nenhum para estar ali. Se é só uma questão de dinheiro. E depois isso também vai aqui de volta a um ponto que eu também queria te perguntar, era para perguntar mais à frente, mas aproveito agora, que é, isto também... Quando nós estamos a recrutar é extremamente importante, não é? Ou seja, eu conheço empresas desde carpintaria, sei lá, mobílias, tudo o que houver, marketing digital, conheço, e dizem muito que atrair talento é muito difícil. O que é que tu achas? Não achas que isso tem muito impacto? Ou seja, também tens que ser atrativo? Ou seja... eu acho que precisas de duas coisas. A primeira delas é, vamos ao passo antes entender aqui um conceito, que é, para tu ires buscar pessoas boas, tu vais ter que pagar bem. Uhum. Para tu ires buscar pessoas que ainda não são boas, tu vais ter que colocar o teu tempo. Portanto, ou tu entras com tempo ou tu entras com dinheiro, mas uma das duas tu vais ter que colocar. Okay? Ou o teu investimento é tempo ou o teu investimento é dinheiro. Porque se fores buscar uma pessoa boa, ela vai-te custar caro, portanto vais investir o teu dinheiro. Se fores buscar uma pessoa que está a entrar no mercado de trabalho, vais ter que investir o teu tempo para a formar, para a guiar, para a acompanhar e por aí vai. Num processo de recrutamento, tu tens que ter esta consciência que é... E nós aqui, por exemplo, trabalhamos muito assim. Nós não contratamos pelo currículo, porque o currículo vale o que vale. Okay? A quantidade de pessoas que eu já conheci que têm um currículo XYZ, mas depois tu colocas-lhe um computador à frente e elas não sabem fazer metade das coisas que dizem, acontece muito. E porque as pessoas, na realidade, elas acham que sabem mais, e há estudos científicos sobre isso, nós temos tendência para achar que sabemos mais do que realmente sabemos. Ok? E, portanto, quando isto acontece, o que tu tens de ter em consideração é que tipo de pessoa é que tu queres dentro da tua organização. E aquilo que eu quero dentro da minha organização é pessoas com alma,
pessoas que queiram crescer, pessoas que queiram ser melhores pessoas, melhores profissionais, que queiram crescer e que acima de tudo se enquadrem dentro daquilo que são os nossos valores, a nossa cultura e tudo mais. Agora, se a pessoa tem 2 anos de experiência, 3 anos de experiência, 4 anos de experiência, não me faz diferença absolutamente nenhuma. Ela vai chegar aqui e nós vamos formá-la. E, portanto, isso para nós é mais importante do que a pessoa ter um pedigree XYZ, porque ela vai chegar aqui e vai entender que a nossa forma de trabalhar provavelmente é diferente. Com uma atitude diferente, com tudo insights diferente, completamente diferentes. Tudo diferente. E, portanto, para nós, atrair talento é isto. Mais do que atrair talento profissional, eu quero atrair talento enquanto seres humanos, pessoas boas, pessoas... E é uma das coisas que me deixa muito orgulhoso a mim e à Regina, é nós vamos onde nós formos com a nossa equipa, as pessoas ficarem maravilhadas com a nossa equipa. A vossa equipa é super simpática, é super divertida, é super atenciosa, eles fartam-se de trabalhar. Há muita gente que nos pergunta como é que vocês fazem tantos eventos e a malta trabalha até às 11 da noite, até às 2 da manhã, com um sorriso na cara e a curtir. Porque faz parte da missão. Porque faz parte da nossa parece missão. Trabalho. Porque as pessoas também têm uma conotação diferente do que é trabalho. Exatamente. Não é? Porque a malta veste a camisola. Porque nós estamos a construir em conjunto. E uma coisa também que eu nos últimos tempos tenho percebido muito é, primeiro, a questão da pessoa é o mais importante, e depois também permitir que venham pessoas muito mais inteligentes do que eu. Porque se eu, por exemplo, vou fazer a minha empresa só e eu a mandar tudo, né? A empresa só cresce até ao teto da minha inteligência. E tens uma empresa Nunca que é dona-dependente. Exato. Nunca consigo ir para além daquilo que eu sei. Certo. Ou seja, para crescer é com há muita coisa que difícil. acontece aqui nas nossas empresas que eu não faço a mínima ideia como é que se faz. Nem quero. Exato. Nem quero. Nem quero saber. Nem é a tua função. Imagina saber. a malta de multimédia, eu não faço a mínima ideia o que é que eles fazem. Eu só quero que as coisas apareçam feitas. Eu não percebo nada de câmaras, de lives, de edição, de whatever. Não quero saber. Mas também não quero saber. E eles sabem, eles acrescentam. Não é preciso saber tudo sobre... Não, tens que saber tudo sobre tudo. Não? Obviamente tens de ter uma noção. Tens de ter uma noção para poderes guiar, orientar e tudo mais. E para depois, muitas vezes, também conseguires dar resposta e perceberes se aquilo que te estão a colocar à frente faz sentido. Imagina, quanto tempo é que demora a editar um Reels? Eu preciso de saber isto. Que é para não vir alguém dizer, não, isso demora 3 dias. Eu preciso de pelo menos 3 dias para editar e legendar um Reels. E eu sei que não precisa, né? Isto convém saber... Sim, a base em si é uma noção, mas não tens de saber os pormenores de tudo, como é que se faz. Não tenho, nem quero. É a mesma Não coisa tenho na minha empresa de compra e revenda de casas. Malta pensa que eu percebo de obras. É engraçado. Eu não percebo nada de obras. Não percebo nada de obras. Tenho uma noção de como funciona. Mas tens que e depois vou... Exatamente. Porque senão eu não conseguia sequer fazer negócio nenhum. Mas isto em outras áreas. Certo. Quando comecei, tudo que era documentação de imóveis, zero, nada. Mas tinha pessoas fantásticas que eram muito boas naquela área. Nós não temos que saber tudo. E acho que é super importante para conseguir escalar o negócio, porque senão... É muito por aí. Muito bem, Paulo, tu começaste no marketing digital, pelo que eu vi foi tipo em 2008. 2007. Como é que tu... O que é que te fez entrar na altura? Sou um dinossauro. O que é que te fez entrar na altura e como é que tu viste, tipo... Porque na altura... É assim, não se falava de marketing digital na altura. Na altura o que se falava era how to make money online. As pessoas queriam saber como ganhar dinheiro na internet. E eu também queria, e foi isso que me levou para essa área. Porque eu comecei a empreender em 2005. Na altura criei uma loja de informática com mais 3 sócios. Depois eu saí da loja em 2007 e fui para casa. E nesta aventura de descobrir o que é que eu vou fazer a seguir, descobri os blogs, descobri os fóruns, descobri uma série de coisas, descobri o marketing de afiliados, descobri a publicidade online e comecei-me a apaixonar por tudo isso. E então nessa aventura de ir estudando, ir aprendendo e testando as coisas, em 2008 criei um blog onde comecei a documentar tudo, e foi isso que me trouxe até aqui. Portanto, eu fui testando um conjunto de coisas aleatórias sobre... Coisas aleatórias, desde blogs, fóruns, SEO, marketing de conteúdo, redes sociais, fui estudando um bocadinho sobre tudo, fui fazendo os meus testes e testando, e à medida que ia documentando no blog aquilo que ia aprendendo sobre ganhar dinheiro online.
E foi assim que eu entrei no marketing, ou seja, não foi uma coisa premeditada de não, eu vou estudar marketing porque eu quero ser isto, eu quero ser aquilo. Não. Preciso fazer dinheiro, isto aqui parece-me uma Certo, boa era mais isso. oportunidade. Tenho um carro para pagar, preciso de fazer Exato. dinheiro. Como é que eu vou fazer dinheiro? E Exato. foi assim que começou. E quando falas em testar, porque a malta tem uma ideia muito diferente da minha de testar. Certo. E dizem que testar é, fizeste um blog, deu, não deu, passa para o próximo. Exatamente. Ou seja, um blog no sentido de fizeste um post, acabou, funciona ou não funciona. Eu escrevi 550 artigos no primeiro isso foi ano. o teste. Certo. Eu acho que a malta não tem noção do volume E ganhei do 100 que dólares. é preciso testar. Certo. Eu fiz 500 Mas é transversal para todas as áreas. Vendas que eu conheço, tudo. tudo. Impressionante. Olha, vou-te dar um exemplo. O Picasso, estávamos a falar disso agora este fim de semana. O Picasso, porque o Camilo Coutinho, na palestra dele da Think Conference, trouxe essa referência. O Picasso pintou 50 mil quadros. Desses 50 mil quadros, 51 bateram. 51 foram reconhecidos como obras-primas. Mas ele pintou 50 mil quadros. Portanto, se tu fores olhar para a taxa de conversão, dá tipo 0,02%. A maioria das pessoas não estaria na disposição de passar por mas aquilo. Mas é em tudo, é impressionante. Mesmo na minha área, a malta diz, eu fiz uma proposta ou duas a casas e não aceitaram a proposta. Não há casas, está tudo caro. Como assim? Tipo, nós fazemos para umas 15 por dia. Certo. Ou seja, o volume que estás a aplicar é impossível. Se tu conseguisses, eu contratava-te já, porque taxa de conversão brutal. Eu estou sempre a dizer isso à minha malta, que é, os negócios são matemática. Portanto, imagina, se tu fechas um cliente a cada 10 propostas que mandas, manda mais propostas, meu. Precisas de fechar mais clientes, manda mais propostas. Não tenho volume, gera mais leads. Exato. Meu, é isto, é números. Fechas uma a cada 10 ou fechas uma a cada 20. Precisas de fechar 5 por mês, é só fazeres a conta. É matemática simples. É assim que se escala um negócio. É com matemática simples. A malta é que complica, que é tipo, só fechou 1 em 20. Meu, manda 200 propostas. Manda 200 propostas, vais fechar 5. Estás a olhar para o rácio errado. Manda 200 propostas, vais fechar 5. Mas 200 propostas dá muito trabalho. Amigo, mas tu queres fechar clientes ou não queres ter trabalho? São duas coisas diferentes, não é? E depois temos outra coisa, que a malta vive muito numa própria realidade. Por exemplo, nós aqui em Portugal, eu comparo sempre com os Estados Unidos porque é pronto. Nós aqui em média, na minha empresa, fazemos entre 20 a 30 propostas para fechar um negócio. Eu fui para a América, tenho lá a missão de fazer agora lá o primeiro negócio e estamos no processo. E estava lá a falar com outros investidores imobiliários e tudo mais, e eles diziam-me que a média é 300 a 350 propostas para uma. Eu assim, eu sou um menino ao pé destes, que não tenho mínima noção do que é que estou a fazer e da oportunidade que há em Portugal ainda. Quando me dizem que há concorrência em Portugal, eu fico maluco. Eu assim, tu não sabes no que estás a falar, tu não saíste desta bolha. Certo. Porque e nós vivemos numa bolha. E nós vivemos numa bolha. E Mesmo tráfego pago e tudo mais. No o custo aqui, aqui, comparativamente com o custo nos Estados Unidos, a malta não tem noção. É surreal. A malta nos Estados Unidos anda a pagar $15 a lead. A lead, não é o cliente, é a lead. Isso e a malta anda-se a queixar aqui porque aí as leads estão a €1. E eu penso assim, amigo... aproveitem quando estão a €1. Certo. Porque aqui ainda não há concorrência. Diz-me uma coisa, o que é que tu notas, que já estás aqui desde 2007, estavas a dizer, que mudou assim do marketing digital desde o que era em 2007 ao que é agora? Notas que mudou, se é que mudou, ou que as bases são as mesmas, às vezes embrulhadas em assim, algumas diferentes. Coisas mudam. Repara, eu há muitos anos que digo que marketing digital não existe, né? O que existe é marketing aplicado a um canal digital, ok? Portanto, se nós formos aos princípios de comunicação e marketing, eles continuam lá, ok? Tu só estás a usar uma tecnologia para fazer essa disseminação dessa mensagem e, portanto, se fores olhar para os princípios, estamos a falar de princípios, ponto. E, portanto, pegando nisso, aquilo que mudou acima de tudo foi a tecnologia. Foi um meio, ok? E depois o que acontece, que é um dos princípios do marketing e da comunicação, é a tua mensagem tem que se adaptar ao meio. E, portanto, se a tua mensagem tem que se adaptar ao meio e o meio está a evoluir, tu vais evoluir e a tua mensagem vai evoluir. Mas, essencialmente, aquilo que mudou foi... Tu passaste a ter um conjunto... Imagina, em 2007 eu ainda não tinha Facebook,
ok? Eu criei o Facebook em 2008 ou 2009. E, portanto, naquela altura não havia redes sociais, não havia o marketing nas redes sociais, não havia nada dessas coisas. Portanto, a tecnologia evoluiu brutalmente e deu-te a possibilidade a ti e a toda a gente de tu teres uma audiência massiva com os olhos postos naquilo que tu estás a fazer. E muito mais barato do que era antigamente. Muito mais barato do que qualquer outra coisa. Exato. Muito mais barato do que qualquer outra Antigamente coisa. para fazer era ou flyers ou aqueles placagens que era muito caro. Certo, outdoors, flyers, televisão, rádio e por aí E vai. que era assim que também, era um caríssimo. bocado ao calhas também, aquilo E que não era havia métricas, não havia nada, Certo. aquilo era, epá, vamos ver, vamos meter aqui, pá, se alguém passar nesta rua e por acaso for o cliente, porreiro. Pode ser Agora que dá para funcione. escolher tipo quase a pessoa a dedo, é impressionante o que dá para fazer hoje. E é esse o grande diferencial. Portanto, mais do que a mensagem, aquilo que mudou foi o meio. E o meio foi evoluindo e com isso vieram naturalmente outras estratégias, outras abordagens, outras técnicas e táticas e por aí vai. Mas continua a ser marketing. Base é a Portanto, mesma, se tu não é? souberes comunicar, seja do ponto de vista verbal, seja do ponto de vista escrito ou qualquer outro formato, tu consegues comunicar em qualquer meio, porque um meio é só um meio. Imagina, fazer um anúncio no Facebook, ou fazer um anúncio no YouTube, ou fazer um outdoor, ou fazer outra coisa qualquer. É um meio, tu só tens que adaptar a tua mensagem ao meio. E, portanto, é isto. E mesmo as bases em si, por exemplo, hoje vê-se muito, por exemplo, os webinars dos 3 dias, há um conjunto de coisas que agora vê-se muito a fazer. Eu analiso de fora Táticas. e vejo que a base é a Mas é mesma. tática. Tu queres ganhar confiança, tu queres primeiro chegar a um montão de gente, tu queres ganhar confiança com essas pessoas, ter as pessoas que realmente são qualificadas para ti, Mas é uma acrescentar tática, valor, percebes? mas podes fazer isto de várias formas diferentes. Pode ser YouTube, pode ser, sei lá, um evento presencial, pode ser, há Certo. tanta coisa que se pode fazer e que a base acaba por ser a mesma, É uma embrulhada tática. em pacotes É diferentes. uma mas tática. É a mesma Portanto, coisa. o que as pessoas não entendem, o que as pessoas muitas vezes não entendem é mais importante do que tu estudares a tática é estudares o fundamento da tática. Que é, e o fundamento é o quê? Como é que eu comunico de uma forma eficaz? Seja em texto, seja em vídeo, seja em qualquer outro formato. Se tu fores olhar para o fundamento e estudares bem o fundamento, imagina copywriting. Eu acho copywriting fundamental para qualquer pessoa que esteja em marketing. A maioria das pessoas não sabe escrever bons anúncios, não sabe gravar bons conteúdos, não sabe ser persuasivo, não sabe chamar a atenção. Meu, tu podes ser o número 1 a fazer anúncios no Facebook. Vais lá meter um copy horrível, aquilo não vai vender, ponto. Então o que é que te interessa? Tu saberes a tática e não saberes a base. Não vale nada. E não E a maioria saber- das pessoas falha redondamente. Exato. Aí. A comunicação com as pessoas, ou seja, perceberes a própria pessoa em si, como é que as pessoas reagem a certas coisas e a mais do que às vezes a estratégia é perceber como é que as pessoas É perceber tomam uma pessoas. decisão, como é que umas pessoas É perceber de pessoas. Imagina, psicologia, antropologia, neurociência, são tudo coisas que a maioria das pessoas não estuda e deveria estudar, e depois elas não percebem porque é que há pessoas que comunicam de uma forma incrível e há outras que não sabem comunicar, e tem a ver com isto, porque tu tens que entender de pessoas. Se estás a comunicar para pessoas e se estás a vender para pessoas, tu tens que entender de quê? De vendas? Não, tu tens é que entender de pessoas. Percebes? parece tão básico, não é? Mas é básico. É básico. As pessoas fazem, não fazem. Já não, acho que é normal quando estamos no caminho e às vezes eu lembro-me de começar e fazer para mim 1000 euros por mês era uma cena brutal. Certo. E não conseguia perceber, e depois é que, pronto, à medida que se vai fazendo mais e vai-se percebendo, isto é o básico, bem feito, de forma consistente, é perceber as pessoas, é perceber, ou seja, parece às vezes simples mais, não estou a dizer que é fácil, mas é simples de fazer, difícil de aplicar. É simples, não é fácil, mas é simples. Mas é entender de pessoas, porque no final do dia é isto. A não ser que tu não vendas para pessoas, que eu acho pouco provável, tu tens que entender é de pessoas, meu. Percebes? Imagina, tens um stand de automóveis. Tu precisas de entender de automóveis. Pá, óbvio, vais ter que entender uma ou outra coisa. Mas, acima de perceber tudo, as tens que pessoas. entender a de pessoas. O que é que motiva uma pessoa a comprar um carro? O que é que motiva uma pessoa a trocar de carro? E por aí vai. A mesma coisa no imobiliário. O que é que faz uma pessoa comprar um imóvel para investimento? O que é que faz uma pessoa trocar de casa? Tu precisas O que é de que faz entender uma de pessoa pessoas. vender a um desconto? Exatamente. Tu precisas de entender de pessoas.
não é de mercado imobiliário. O mercado imobiliário é a segunda fase, que é, eu agora já entendo pessoas. Por acaso, podia ser imobiliário, podia ser outra coisa qualquer. Certo, mas eu agora já entendo pessoas. Agora vou estudar um bocadinho Exato. sobre o nicho de mercado em si. Vou manter a par, entender as nuances e tudo mais. Mas se eu não entender de pessoas e entender tudo sobre o mercado imobiliário, isso vai-me ajudar a vender? Não vai. Porque depois a pessoa aparece-me à frente e eu não sei o que é que Começa ali lhe a duvidar, dizer. isto é assim, é assado, está bem, mas não quer saber nada disso. E depois está 100% do tempo a falar, não ouve a pessoa, não escuta, não consegue interpretar aquilo que a pessoa lhe está a dizer para conseguir remover as objeções dela. Percebes? É pessoas. Por isso é que dizemos muitas vezes que quem souber vender safa-se em tudo. Quase que há um passo atrás até. O vender também, estamos já a assumir que ele percebe da pessoa, como é que a pessoa reage. Claro. E a partir daí sim, se realmente percebes como é que Não a pessoa reage, consegues ir para qualquer área, na verdade. Não existe saber vender sem saber de pessoas. Exato. Porque quem não sabe de pessoas não sabe vender. Exato. Alô, espero que estejas a curtir o podcast e não te esqueças, se gostavas de aprender a investir em imobiliário na área da compra, remodelação e revenda, nós temos um programa desenhado para te ajudar passo a passo. A única coisa que tu tens que fazer é ir ao meu Instagram e mandar uma mensagem privada com a palavra DEAL e eu mando-te mais informações. E é DEAL, D-E-A-L. DEAL e eu mando-te mais informações. E boa continuação do podcast. Paulo, uma coisa, tu estás constantemente, todos os dias, com empreendedores, sejam novos, assumo eu, não é? Sejam pessoas que querem escalar os seus negócios, não é? Já falámos aqui de várias dificuldades, várias coisas, mas para quem está a começar, primeiro, qual é que é as principais dificuldades que tu notas quando querem abrir uma empresa, ser empresários, ganhar dinheiro? Olha, dos mais novos e daqueles que ainda estão numa fase inicial, aquilo que eu noto são essencialmente duas coisas. Primeiro, as pessoas não sabem fazer contas. Segundo, as pessoas não sabem vender. E, portanto, para alguém que está a começar do zero, há duas coisas fundamentais. A primeira delas é, a tua empresa não é a tua conta bancária. Esse é o primeiro grande ensinamento. O segundo grande ensinamento é, tu precisas de saber vender porque senão vais morrer. É isto. Também é básico. E é o básico que funciona. Também é básico. Portanto, o que é que isto significa na prática? Significa que tu abres uma empresa, muita gente começa como empresário em nome individual, a empresa é a tua conta bancária, é o teu contribuinte e, portanto, as pessoas misturam aquilo tudo, a vida pessoal com a vida empresarial. Se houver dinheiro na conta, está bom para a empresa, está bom para mim. Se não houver dinheiro na empresa, está mal para os dois. E, na realidade, isto deveria ser separado. Uma coisa é a tua empresa, outra coisa és tu. Porque efetivamente as pessoas misturam as coisas e ao misturar as coisas e com muita tendência, nós quando temos dinheiro numa conta bancária, a tendência é o quê? É gastá-lo. Só que numa fase inicial de um negócio, se tu gastas o capital que tu tens no teu negócio, tu estás a pôr em causa a sua subsistência. E, portanto, esse é um mau princípio. O segundo mau princípio é tu não estudares sobre vendas. Eu sou apaixonado por estética, vou abrir uma clínica de estética. Estudaste sobre vendas? Não sei nada sobre vendas. Já tens um problema. Eu fiz um curso para ser médico dentista. Vou abrir um consultório. Estudaste alguma coisa sobre vendas? Não. Eles abrem as clínicas e ficam à espera que alguém se lembre de entrar a porta adentro. Eu por acaso vi um vídeo engraçado há pouco tempo que era um gajo que abriu uma clínica de animais ou lá o que era e disse, eu abri esta clínica mas não estou a conseguir porque os clientes não estão a ouvir. Eu assim, portanto não é suposto virem. Certo. É suposto tipo, né? Certo. A pessoa sai à rua. Porque repara, é muito doido. Antigamente fazia todo o sentido porque as pessoas estavam na rua e não havia outros meios. Mas repara, é muito doido tu achares que tens um negócio e que o teu negócio é, eu tenho uma loja, abro a porta e todos os dias fico à espera que as pessoas passem naquela rua e pensem assim, vou entrar. E vou comprar. Que é outra coisa. Isso não é um negócio. Porquê? Porque tu não tens controlo. Se tu não tens, e eu digo isto a muitos dos empresários que eu acompanho, se tu não tens controlo sobre a aquisição de clientes do teu negócio, tu não tens um negócio. Que há muita gente que me diz que aquele orgulho de o meu negócio vive de recomendação. Nós não investimos nada em marketing, o meu negócio vive de recomendação. E eu para essas pessoas normalmente digo 3 coisas, que é, isso é muito giro, mas não é previsível, não é escalável e tu não tens controle.
Portanto, partindo desse princípio, tu não tens um negócio. Porquê? Porque se tu não sabes quando é que o próximo cliente te vai entrar na porta, como é que tu fazes o teu negócio crescer? Tens de ficar à espera que alguém te recomende, não é? Vou ficar à espera. Como é que prevês reinvestimento, por exemplo? Se este mês me recomendarem muito, vai ser um bom mês. Se no mês que vem ninguém me recomendar, vou ter um mês difícil. É isto que é ter um negócio. Percebes? Tens de controlar estas coisas. Então, isto para mim é fundamentos básicos, que é gerir bem finanças, gerir bem vendas e aquisição de clientes, para numa fase inicial tu conseguires criar um negócio que vai subsistir. Porque se tu fores olhar para as estatísticas e perceberes que no prazo de 3 anos 70% ou 80% deles desaparecem. Mas uma coisa que me ajudou muito foi quando um empresário amigo me disse faz a tua empresa para vender. Para mim aquilo mudou completamente a forma de eu ver, porque quando tu fazes a empresa para vender, quer tu queiras vender ou não, é que é mesmo tu começas a pensar de uma forma completamente diferente, porque tu começas a pensar, eu não posso trabalhar, não posso ser eu a fazer, então tenho que contratar alguém. Então quer dizer que a margem que eu estava a ganhar já não pode ser a mesma, porque eu tenho que contratar alguém para fazer, vou ter que pagar essa pessoa. Começa tudo a encurtar e as contas e tudo começa a ficar tudo completamente diferente. E é uma visão diferente do que é ter um negócio. Porque se tu estás a criar um negócio para vender, tu não o vais criar de forma a que ele dependa de ti. Exato. Sim, começas a pensar nisso e muda tudo. Muda tudo. Contas, há um excelente formas livro. de marketing, formas de vendas, tudo, formação. Há um livro incrível que se chama Build to Sell, que eu recomendo sempre aos grupos de empresários com que eu trabalho, que é precisamente para trazer essa consciência de tu criares uma empresa com o intuito de a vender no futuro, faz com que tu penses de uma forma muito diferente toda a tua empresa. Porque se a empresa depende de ti para tomar todas as decisões, tu não tens uma empresa comprável. Porque quem é que quer comprar uma empresa que o João toma as decisões todas, eu agora compro a tua empresa e tu sais da empresa. E agora quem é que toma as decisões? Sim, exato. Temos um problema, não é? Ela não funciona se não estiveres lá, ou seja, não é empresa nenhuma, porque ele é um emprego próprio. É um hobby. Exato. Uma coisa também, neste ponto, quando estamos a começar também, é o facto de às vezes estarmos no veículo certo ou no sítio certo. Eu estive a falar há pouco com um barbeiro e ele estava aqui em Portugal, esteve aqui 1 ano e não conseguiu fazer com que o negócio dele funcionasse. O que ele me dizia era, as margens são muito curtas porque também não existe tanto poder de compra das pessoas. Então pronto. Eu comecei a pensar, poderá sempre haver coisas que nós podemos acrescentar mais valor, que possa fazer com que nós conseguimos cobrar mais aos clientes. Mas pronto, fizemos o tradicional e ele estava a comprar aqui porque ele estava nos Estados Unidos e lá cobra tipo $40 por coisa, tem margem para realmente contratar mais pessoas e tudo mais. O que é que tu tens a dizer sobre, por exemplo, às vezes podemos ter a ideia certa, o mindset certo, mas num veículo que poderá não ser o melhor? Acho que o problema aí não é o veículo. Acho que o problema aí tem a ver com o posicionamento. Repara, como é que tu consegues cobrar mais por um produto ou por um serviço que vamos considerar uma commodity, ok? Uma coisa que está disponível em inúmeros locais da mesma forma, como por exemplo um corte de cabelo. O que não falta são barbeiros, não é? Porque é que há barbeiros que cortam a 15 euros e há barbeiros que cobram 40. Posicionamento. E portanto, posicionamento tem a ver com o quê? Tem a ver com a forma como o público percepciona a qualidade daquilo que tu estás a fazer. E esse é o motivo pelo qual tu vês uma Louis Vuitton a cobrar 4.000 euros por uma bolsa e depois vês uma Zara a cobrar 50. Ok? Posicionamento. E esse posicionamento muda a percepção do teu público relativamente à qualidade daquilo que tu estás a entregar. Essa qualidade tem que existir, não pode ser só uma percepção. Porque imagina, se eu vou à Louis Vuitton, pago 3 ou 4 mil euros por uma mala e depois chego a casa e aquilo não vale nada ou não dura nada, a minha percepção relativamente àquela marca podes vender muda, daqui a 10 anos, não é empresa. Muda, percebes? Agora, a mesma coisa num barbeiro. Se eu vou a um barbeiro que cobra 40 euros por um corte de cabelo, eu estou à espera de uma experiência diferente do barbeiro que cobra 15. Vou dar o exemplo da minha barbeira. Ela cobra 32 euros por corte. É possivelmente a mais cara da cidade neste momento. E ela foi construindo esse posicionamento.
ok? À medida que foi... E naturalmente ela não começou com aquele preço, e o preço foi aumentando, ok? À medida que ela foi enchendo a agenda, melhorando o posicionamento, a entrega e tudo mais. E, portanto, hoje ela pode-se dar ao luxo de estar a cobrar 32€ num corte de cabelo, e repara, eu nem cabelo tenho, né? Portanto, acho que isso também ajuda a entender o posicionamento. Imagina, 32€ num corte de cabelo, e depois tu pensas assim, porque é que ela cobra 32 e os outros cobram 15? Porque a experiência não é a mesma. Exato, porque nem tem a ver com o corte de cabelo muitas vezes em si, tem a ver com toda a experiência. É a mesma coisa que ir a um restaurante. Já um restaurante que custa 100€ por pessoa, outro que custa 10. Pá, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é a mesma experiência, não é o mesmo atendimento, não é o mesmo atendimento. Quando entras, aquilo que tu vês também não é a mesma coisa, né? Completamente os olhos comem. Os olhos comem, portanto a pinta do barbeiro também conta, né? A pinta do espaço, se o espaço está bem decorado, se é um espaço elegante, se é um espaço onde tu te sentes confortável, o tipo de clientela que tu tens, a simpatia das pessoas que estão a trabalhar, o fluxo desde o momento em que tu entras até que tu sais do barbeiro. Então há uma série de coisas que têm a ver com a experiência em si, ok? E que não tem nada a ver com o corte. Repara, todas estas coisas que falámos ainda não têm nada a ver com o corte. Exato. Estás a ver? Sim. E é nisso tudo que tu trabalhas muito a percepção de valor da tua entrega. E, portanto, para esse teu amigo barbeiro, eu acho que o grande desafio que ele tem não tem a ver com o facto de ele nos Estados Unidos poder cobrar mais ou menos. Isso é a alternativa, eu acho que é mais fácil. Ir para os Estados Unidos? Não, ou seja, ir para um país que acabas de cobrar mais, mas tens não mais é, margem. porque imagina, pensa assim. Mas acaba por ser, ou seja, mediocridade, como é que se diz? Mediocridade. Disseste bem. Acaba por... tu tens de ser excelente, se fores medíocre... Tipo... Mas, João, pensa comigo, imagina, tu vais nos Estados Unidos, cobras 2 vezes mais. Quanto é que te custa viver nos Estados Unidos? Custa-te 2 vezes mais? É que isso é um engodo. E as pessoas não entenderam ainda que isso é um engodo. Não, mas ali sobra mesmo mais. Mas isso é um engodo. Essa narrativa é um engodo. Porque imagina, é muito como aquela comparação de Portugal está na cauda da Europa, temos um dos piores salários mínimos e tudo mais. Está bem, mas tu com o salário mínimo em Portugal vives. Vai lá para a França. Vai lá para a França viver com o salário mínimo, a ver se consegues. Vai para a Espanha viver com o salário mínimo. Vai viver com o salário mínimo em Madrid. Não consegues. Quanto é que custa viver em Madrid? Sim. Quanto é que custa viver em Paris? Quanto é que custa viver na Alemanha? É que isto é uma narrativa muito engraçada de Portugal ganha-se menos dinheiro. Ganha, é um facto. Mas o nosso custo de vida também é mais baixo. Tu vais a um supermercado e tens acesso a bens essenciais a um preço que não consegues ter em muitos outros países. Ok? Estados Unidos é a mesma coisa. Quanto é que custa viver nos Estados Unidos? Tu cobras mais, é um facto. Mas a vida também te custa mais caro. Portanto, esta narrativa... Sim. Óbvio, lá é um caso muito específico. Exato, na proporção, lá, até é possível ganhos um bocadinho mais. Lá acaba sempre por sobrar um bocadinho mais. Certo. E é a solução que as pessoas acabam por encontrar mais fácil de juntar um bocadinho mais dinheiro. Eu não acho que seja mais. a solução. Eu acho que ganhas mais. Acho que ganhas mais. Mas deixares também de ser medíocre e começares a ser excelente é a solução. Para mim é sempre a solução. Eu acho, sinceramente, e acho que também sou um bocadinho a prova viva disso, que é possível, é difícil, mas é perfeitamente possível tu seres bem sucedido a trabalhar em Portugal e ganhares bem a trabalhar em Portugal. Sem dúvida. Dá para fazer noutro país? Dá, claro que dá. Eu prefiro fazer em Portugal. É muito mais engraçado fazê-lo em Portugal. Exato. Porque é contra as probabilidades, percebes? É muito esta... Porque as pessoas querem sempre o caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil nem sempre é aquele que dá mais prazer. Imagina, nós fazemos uma conferência desde 2016 que é a Think Conference e nós fazemos em Leiria. Eu poderia fazer em qualquer outra parte do mundo. Eu poderia fazer em qualquer outra parte do país. E nós escolhemos fazer em Leiria precisamente porque é contra a natura. Porque é mais difícil. Porquê? Porque se fosse fácil já toda a gente tinha feito. Exato. Mas ninguém faz. E nós fazemos. E trazemos as pessoas para cá. É difícil? É mais difícil? É. Mas também dá muito mais gozo. Exato. Eu sou daqui. Exato. Aí há várias perspectivas. Eu, por exemplo, eu quero ir para os Estados Unidos. Isso não é segredo absolutamente nenhum. Já toda a gente sabe isso. Muito pela concorrência. Também. Percebes? Ou seja, há tanta concorrência lá que aquilo chama-me. Eu quero ver se sou mesmo bom. E também há mercado. Percebes? Há muita concorrência, mas também há mercado. Exato. Mas também há muito mercado. Chama-me mesmo.
E repara, aquilo que eu mais gosto nos Estados Unidos é o mindset. E acho que nós temos muito a aprender, tanto com os americanos como com os brasileiros, embora sejam perspectivas diferentes, porque o brasileiro ele tem um mindset bastante evoluído, muito fruto da necessidade que ele tem de se fazer à vida e não passar fome. E a gente vê, os brasileiros são muito empreendedores. Se eles não forem, morrem à fome. Exato. Se eles não forem, morrem à fome. Tu vais a São Paulo e as pessoas estão a vender nos semáforos, as pessoas estão a vender na rua, as pessoas têm que se fazer à vida, ponto. Isso em Portugal não existe, ok? Isso em Portugal não existe. Tu não vês pessoas a vender nada na rua. Se vires, provavelmente não são portugueses, ok? Então, isto molda muito do mindset. O americano não. O americano tem condições, mas tem aquele mindset de nós vamos conquistar o mundo, porque faz parte da cultura americana. Mas acho que temos muito a aprender, tanto com um país como com o outro, porque efetivamente em Portugal, aquilo que mais nos limita é precisamente a nossa mentalidade. De longe. Não é as condições, não é o governo, não é os impostos, não é nada disso. Tudo isso reflete a nossa mentalidade. A mentalidade das pessoas. É a nossa mentalidade. Mas não tem nada a ver com impostos, não tem nada a ver com Portugal ter 10 milhões de pessoas. Há muita gente, vou vender no Brasil. Vais vender no Brasil porquê? Vou vender no Brasil porque o Brasil tem 200 milhões de potenciais clientes. E eu, Então e quantos clientes é que tu tens em Portugal? Quantos clientes, para quantos clientes é que tu vendeste no último ano? Vendi para 127. 127. Tens noção que Portugal tem 10 milhões de pessoas. É isto. Percebes? As pessoas não entendem. População ativa em Portugal são quase 5 milhões de pessoas. E tu vendeste para 127 e queres ir para o Brasil. Fazer o quê, Fazer o quê? Tens 5 milhões de potenciais clientes aqui, que precisas de 200 milhões para quê se tu só vendeste para 100 ou 200 pessoas? Entendes? Percebo. É isto. E depois a malta não percebe porque é que bate com a cabeça na parede. Exato. Isso, a parte da mentalidade é o que eu já vi tanta coisa. Eu antes pensava que era dos impostos, que era do financiamento, que era disto, que era daquilo. E bate sempre o mesmo, que é a mesma mentalidade. Porque a própria mentalidade rege tudo o resto. Eu noto a mentalidade dos americanos, por exemplo, quando há uma crise, aquilo chega uma crise, subir um juros, o mercado vai, reage, corrigiu, bota para a frente, já está outra vez. Portugal, não. É tudo muito talento, o Estado depois mete muita mão, e tudo muito flat. Coisa, exatamente, não há oscilações. Não há oscilações grandes, como por exemplo eu noto lá nos Estados Unidos. E bate tudo a mesma mentalidade da questão dos impostos, porque as próprias pessoas querem aquilo, as próprias pessoas querem taxar as pessoas que têm muito dinheiro. Mas a falar com a malta é o que a maior parte diz. Os ricos têm muito dinheiro, devíamos taxá-los. E o que é que acontece na realidade? Não é exatamente isso. Então, só reflete, mais nada, seja... Muito bem, olha, agora para quem tem empresas que já estão a um nível assim mais estável, por assim dizer, e que queiram levar a um nível superior. Quais é que tu notas que são assim os principais bottlenecks que acontece? Provavelmente... Equipa. Na maioria dos casos, 3 coisas. Não é só a equipa, naturalmente, até porque cada negócio é um negócio, né? E tem as suas particularidades. Gerir pessoas... Repara, um negócio significa gerir pessoas, ok? E gerir pessoas significa que tu precisas ter outras competências e de estudar sobre outras coisas que provavelmente não estudaste até ao momento em que contrataste a tua primeira pessoa. Vais precisar de ter noção do que é construir uma boa cultura empresarial, vais precisar de entender como é que se gerem pessoas, vais precisar de entender como é que tu organizas pessoas, como é que tu pões pessoas a remar na mesma direção, como é que tu garantes que o output do teu negócio está no nível que tu queres e por aí vai. Então há aqui 3 ou 4 coisas. A primeira delas é equipa. Dentro da equipa tu precisas de saber gerir pessoas, precisas de saber gerir pessoas dentro de departamentos, precisas de saber gerir pessoas enquanto líderes e precisas de organizar isto tudo. Então vais ter que estudar um bocadinho sobre isto, mais do que sobre negócios ou sobre gestão. Precisas de estudar muito sobre liderança, sobre equipas, sobre cultura, porque repara, todas as empresas têm cultura, todas. Pode ser boa ou má. Pode ser consciente ou inconsciente.
Porque imagina, se tu não fizeres nada pela cultura da tua empresa, a tua empresa continua a ter uma cultura. Pode não ser a cultura que tu queres. Porque não fizeste nada para que isso aconteça. Eu costumo dizer que cultura é o que acontece quando o dono não está presente. Essa é a tua cultura, é a cultura da tua empresa. Cultura é o que acontece quando o dono não está presente. É isto. Isto é cultura. Imagina, saíste da tua empresa, aquela célebre frase, patrão fora, dia santo na loja. Se isso é a cultura da tua empresa, tens aí um problema. Porque foi essa a cultura que tu criaste. Se tu não estás na empresa e o pessoal vai-se embora, essa é a cultura da tua empresa. E eu, se me for embora do escritório, te garanto, vai haver pessoas a trabalhar aqui até às 10 da noite, até às 11, ao domingo, ao sábado. Está tudo bem. Foi a cultura que nós criámos, que é, tu és 100% responsável por aquilo que tens para fazer. Eu não controlo ninguém, eu não controlo horários de entrada, horários de saída, eles têm objetivos para cumprir e eles sabem, trabalha ao teu ritmo, faz as coisas quando tens que fazer, desde que cumpras com aquilo que há para fazer. Há pessoas que vêm para aqui ao sábado, ao domingo, trabalham fora de horas, está tudo bem. Foi a cultura que nós quisemos criar. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto chama-se processos. A maioria dos negócios, para não dizer 99%, não tem processos. Processos é o quê? É tu documentares como é que determinada ação ou determinada tarefa deve ser executada dentro do teu negócio. Então imagina, tu hoje fazes a negociação com proprietários, por exemplo. Amanhã estás a delegar isso numa pessoa da tua equipa. Como é que tu garantes que a negociação é feita exatamente como tu sempre a fizeste? Isso tem que estar documentado, tem que haver um guião, tem que haver uma forma de eu aprender a executar esses passos. E isso dá origem aos processos e àquilo que nós chamamos o playbook operacional, que é a tua visão enquanto dono do negócio de como é que tu queres que o teu negócio funcione. Desde o momento em que entra uma lead até ao momento em que um cliente cancela um contrato ou renova um contrato. Okay? Então tudo isto tem que ser bem documentado. Depois, mais para a frente, a partir de um determinado nível, começas a ter outras necessidades mais relacionadas com políticas, limites, governança, otimização fiscal e uma série de outras necessidades que numa fase inicial também podem ser aplicadas, uma boa parte delas, mas não são o foco, porque há outros problemas antes desses. Exato. Os problemas de equipa, os problemas de vendas, os problemas de marketing, os problemas que antecedem esses, normalmente são mais prioritários. Mas tudo isso é importante. Portanto, repara, nós temos... É um processo mesmo, é vendas, equipa... Processos. Excelência. Otimização, vamos dizer assim. Excelência. São as 4 fases do negócio. Nós temos inclusive um questionário que nós costumamos fazer. Agora até o vamos começar a rodar online, porque o teu negócio está sempre numa destas 4 fases. E tu precisas de entender em qual fase é que o teu negócio está e o que é fundamental tu trabalhares nessa fase e o que é que tu precisas de fazer para passar para a fase seguinte. E imagina, na primeira fase, no estágio 1, aquilo que é fundamental é vendas, porque o que tu precisas é de validar a tua ideia de negócio. A maior parte da malta, pelo menos na minha área, é engraçado, que a primeira parte é a otimização fiscal. Não é. Você pergunta-me assim, quanto é que pagas em mais-valia? Não interessa. Não é. No início é irrelevante. Tipo, se não venderes nada, eu conheço malta que não investe em imobiliário e tem medo de pagar mais-valias. Certo, isso é como aquelas pessoas que dizem mas se eu fizer isso vou pagar mais impostos. Ainda bem, meu. Pagas muito. Eu quero é pagar 1 milhão de IVA todos os meses. Se eu tiver a pagar 1 milhão de IVA todos os meses, vais ter pena de mim? Não vais. Meu, tu vais ter que pagar impostos sempre. É a mesma mentalidade. Há 3 coisas certas na vida. A primeira delas é a morte, a segunda é que vais pagar impostos e a terceira é que a Ivete Sangalo vai ao Rock in Rio. Portanto, tirando estas 3, impostos tu vais ter que pagar sempre até morrer. Portanto, esquece. Quanto mais pagares, melhor. Significa que estás a faturar mais dinheiro. E preocupa-te com a otimização mais à frente. Seja... No estágio 1, tu só precisas de vender. Tu precisas de vender, porque imagina, se tu estás a criar uma empresa agora, o que é que tu precisas para fazer com que essa empresa subsista? De dinheiro, precisas de cash flow. A única forma de gerares dinheiro é vendendo mais. Não interessa mais nada.
Tudo o resto é só floreados, é só frufru. É otimização fiscal e IRC e IVA e mais-valias e isenção de IMT e não sei. Meu, é tudo fixe, mas tu precisas de vender. É tudo fixe, mas tu precisas de vender. E enquanto tu estás preocupado com isso, eu estou a fazer 10 transações e tu estás a fazer uma. Exatamente. Percebes? E nem é a questão das 10 transações, nem é a questão do dinheiro. Até podemos ganhar o mesmo dinheiro num ano. Certo. A questão é que tu fizeste 10 vezes a mesma coisa, ganhaste 10 vezes o conhecimento. Daqui a 5 anos... E 10 vezes os clientes na base de dados. Exato. Daqui a 5 100 anos... vezes as leads. Não há comparação. Acho que a malta não tem noção. Eu digo muito isto. Se tu fazes no primeiro negócio 5 ou 50, é irrelevante. É irrelevante. Daqui a 5, 10 anos só vai importar todo o conhecimento que tu tiveste. Daqui a 5, 10 anos, se tu fizeste 50 mil euros no primeiro, mas nunca mais voltaste a fazer nenhum, ou eu que fiz 5 mil no primeiro, mas depois fiz 10, 15, ou seja, vou estar muito à frente de ti. Não há hipótese. É volume, quantidade de transações, é o conhecimento todo que tu vais adquirir naquele tempo. Estágio fazer. É fazer. Estágio 1, vendas. Estágio 2, equipas. Estágio 3, processos. Estágio 4, excelência. Excelência é o quê? É tu criares uma empresa que seja zero dono-dependente. É lucro e liberdade. Que é, tens uma empresa que gera lucro e tens liberdade para fazer aquilo que bem te apetecer. Ok? Porque a empresa não depende de ti, ela já tem equipa, já tem lideranças, ela já é autónoma, ela já tem governança e portanto tu podes passar daí para a frente e ir curtir a vida ou vender a empresa ou simplesmente aparecer para fazer uma gestão mais macro do negócio. E é isto. Agora, onde é que está o teu negócio? A maioria deles ainda estão na fase, no estágio 1 ou no estágio 2. A maioria. A maioria dos negócios estão em estágio 1 ou estágio 2. Depois, a partir daí, a partir de uma determinada dimensão, tu vais começar a necessitar de outras coisas. Certo. Mas até lá, meu, esquece. É só... É vender. É vender, meu. Tens que saber vender. E para vender tens que saber de pessoas. E voltamos ao início da nossa conversa, né? O simples bem feito. Última pergunta aqui da minha parte, que é... Falamos muito de empreendedorismo, de fazer dinheiro como empreendedor, e quem não quiser ser empreendedor, qual é que seria o conselho para estas pessoas que se calhar têm uma paixão de ser enfermeiro, de ser outra coisa qualquer, mas que acaba por ser a trabalhar para outras pessoas? Que conselho é que tu poderias dar a este tipo de pessoas que queiram fazer dinheiro? Que queiram fazer dinheiro? Exato. Têm uma paixão, querem segui-la, ao mesmo tempo querem fazer dinheiro. Duas outras coisas. A primeira delas é: façam aquilo pelo qual são apaixonados e queiram ser melhores todo o santo fucking day. 1% melhor todos os dias. Dentro da própria empresa. Ok? Estuda, aplica-te, traz conhecimentos novos, traz inovação, empreende dentro desse negócio onde tu trabalhas. Não precisas de ser o dono do negócio para fazer isso. Segundo ponto: tens que diversificar o teu património. O que é que isto significa? A maioria das pessoas não investe ou investe mal, embora a maioria provavelmente não invista de todo. Eu gosto muito da área imobiliária, invisto muito em imobiliário, mas também não acho que o imobiliário seja a única resposta para tudo na vida. Eu gosto muito do mercado imobiliário, mas eu também tenho fundos, eu também tenho ações, eu também tenho uma série de outros investimentos, negócios e tudo mais. E eu acho que é saudável tu teres essa diversificação, da mesma forma que acho que não faz sentido tu estares 100% exposto ao imobiliário, ok? E uma coisa não invalida a outra, não significa que há coisas melhores que o imobiliário, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de tu seres inteligente e diversificares, porque isso minimiza o teu risco. Agora, investir em imobiliário, repara, em Portugal nós temos muito aquela cultura de nós temos que comprar a casa própria. Essa é certinha. E eu defendo que tu tens de comprar a tua casa própria e acho que deves fazê-lo. Não deves é só fazer isso. E achas que deve ser a primeira coisa a ser feita? Não acho que tenha que ser a primeira. Não acho que tenha que ser a primeira. Relevante. Pode não ser relevante. Pode ser não acho que seja a primeira. Segunda. Imagina, a minha primeira casa para eu viver, eu comprei com 33 anos. Ok? Há 6 anos atrás. Não é assim há tanto tempo. Para eu viver. Já tinha casas
aliás, apartamentos, já tinha apartamentos para investimento a render. Mas a minha casa só comprei aos 33 anos, porque até lá não surgiu um negócio que eu achasse que faria sentido. Mas não há regras. Imagina, eu poderia ter comprado primeiro a minha e agora estar a comprar outras para investimento. Não acho que... Acho que deves fazer aquilo que te faz sentir bem. Não concordo com aquela ideia de... Até porque, repara, tanto eu como a Regina, nós damos sempre preferência a comprar e a pagar alguma coisa que é nossa. Ok? Por exemplo, o primeiro escritório que comprámos em 2016, nós comprámos, não alugámos. Porquê? Porque a partir dali já fazia sentido comprar e eu hoje tenho aquele bem, ok? Eu hoje tenho aquele bem e, portanto, e hoje está a render. Já não estou lá, mas está a render, estás a perceber? E, portanto, acho que é muito por aí, que é fazeres aquilo que te apaixona e diversificares bem os teus investimentos. Imobiliário, para mim, seria sempre a primeira opção. Ok? Ações seria a última, muito provavelmente. A maioria das pessoas... Conhecimento. A maioria das pessoas não sabem investir em ações. Vi uma do Dave Ramsey que ele falava sobre uma estratégia de diversificação. Como é que ele estava a analisar um portfólio, acho que era do Graham Stephan, e ele estava-lhe a dizer, eu tenho 80% em imobiliário e 20% em ações, cenas assim. Achas que é muito? Se calhar estou muito alavancado no imobiliário. E o Dave Ramsey disse, se tu pudesses pôr aqui neste mesmo quadro o teu nível de conhecimento, como é que tu punhas? Punhas quê? 60% de imobiliário? E ele não punha exatamente como está, ou seja, eu percebo mais é de imobiliário, certo. Percebo um bocadinho de ações de empresas, mas o que eu percebo mais é imobiliário. E ele disse, então está tudo certo. Porque... E depois o Warren Buffett também diz muito, investe em coisas que tu percebes, tu conheces. Às vezes não é aquela estratégia de diversificação que tem que ser 5% para aqui, 5%. Certo. Também tem a ver com o teu conhecimento. Eu Imagina, vou investir em Bitcoin ou cripto, se eu não percebo nada do que estou a fazer. Deves ter 10%, mais volta a zero. Deves ter 10% ou 5% do teu portfólio em cripto. Se a pessoa não percebe nada de cripto, se calhar mais vale estar quieto. Agora, do ponto de vista de ações, como a maioria das pessoas não sabem investir em ações, aquilo que eu lhes recomendaria é investir num bom índice. Investe num bom índice do S&P 500 e estás bem, meu. Estás bem. Tipo, deixa lá e estás bem. Não precisas te preocupar. Não tens paciência, não tens coração para aquilo, para andar a ver as ações a subir e a descer todos os dias, aquilo dá-te taquicardia. Meu, investe num fundo, meu. Investe no fundo e esquece, estás a perceber? Simplifica a tua vida. Só que depois o que é que acontece muitas vezes? Se eu tivesse investido naquela ação, subiu 15% hoje. Não sei quanto está a subir 40% a 30 dias. E depois a malta anda sempre à procura destes objetos brilhantes para querer ganhar tudo no mínimo de tempo possível e depois espalha só comprida e não percebe porquê. Pois. E eu acho que também é... Como é que eu ia te explicar? As pessoas distraem-se muito facilmente. Ou seja, tu estás, por exemplo, focado num negócio, começaste a ganhar 1.000 euros, 2.000 euros e de repente pensas que tens dinheiro para espalhar em tipo bué de cenas diferentes. Dinheiro infinito. E a tua empresa nem cresce porque tu estás a meter em S&P. Há fases também. Claro. Ou seja, numa fase inicial estás a começar não sei se fará muito sentido estás logo a meter em imobiliário e descapitalizar, nem consegues contratar pessoas para o teu negócio. Ou seja, também é um custo de oportunidade aí muito grande. Muito grande. Muito descapitalizar e a maior um parte das negócio... pessoas que eu conheço é assim. Ganha um bocadinho, 2.000 euros, S&P 500, e atenção, agora é ouro, agora é... As pessoas não sabem porque elas... Forro, ou lá, como é que ele se chama? O quê? Os certificados da Forro. E diversificam 500 euros como se fossem 500 milhões. Certo, eu assim, tu não tens dinheiro para diversificar. Certo. Ou metem o dinheiro num PPR. Que é o que o banco lhes vendeu. Mas isso dava outra discussão. Há fases para o fazer, não é? Há fases, mas também há aqui uma grande responsabilidade. Atenção. E acho que nos compete também deixar isto aqui. Que é, quando tu crias uma empresa, tu criaste uma pessoa coletiva, ok? Por isso é que tu tens o número de identificação de pessoa coletiva, certo, que é o NIPC. Portanto, tu criaste uma entidade jurídica a partir da qual tu passaste a ser o responsável. Certo. Mas tu tens responsabilidade sobre aquele ativo, sobre aquela empresa. E o que é que isto significa? Significa que tu também não podes, perante a lei, ser negligente em relação à tua empresa.
Embora isto se aplique pouco em Portugal, a realidade é, se tu andas a tirar dinheiro da tua empresa e amanhã estás a fechar as portas, tu és, ou estás a ser, negligente com a tua própria empresa, porque não fizeste uma boa gestão. E isso pode trazer problemas sérios. E, portanto, o que é que isto significa em termos práticos? Significa, tal como tu estavas a dizer, que é, os negócios têm fase e há momentos para tudo. Precisas tirar dinheiro da tua empresa, pensa primeiro se esse dinheiro não vai fazer falta à tua empresa para ela continuar a crescer, a investir, a contratar, a fazer mais vendas, a investir mais em marketing e por aí vai. Porque esse dinheiro que tu estás a tirar da tua empresa provavelmente vai fazer falta em alguma destas coisas. É um custo de oportunidade. E o que é que acontece depois? Vais crescer mais devagar ou não vais crescer, e nos negócios ou tu estás a crescer ou estás a morrer. E, portanto, é importante deixar isto aqui. Fantástico, olha, acho que é a mensagem ideal para terminar aqui o podcast. Paulo, muito obrigado mesmo por me teres recebido aqui. Foi um gosto. E espero que tenham gostado e até uma próxima. Obrigado.